Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Observatório ADR. Meu nome é Adriel de Assis e eu já queria pedir que você se inscreva no canal, claro, se gostar do vídeo, né, para acompanhar essa série de como a Bíblia ela chegou até nós de forma bem resumida, de forma bem direta, né, utilizando documentos históricos, artigos em que nos remetem, né, à época em que a Bíblia começou a ser escrita e até hoje ela passou de geração em geração, né, sendo transformado num livro que hoje nós temos acesso, né, que antes não era assim. Então a gente tem que agradecer ao nosso Criador primeiramente por nos revelar tamanho conhecimento. E já quero também pedir desculpas nesse vídeo logo de início, né? Porque estou um bom tempo sem gravar vídeo, eu sei disso, né? Estava ocupado com as coisas que agora tem uma casa própria, né? Então você tem que cuidar tudo isso, né? De aluguel, de inquilino, tudo isso, é uma coisa que demanda, né, um pouco de atenção. E também fora que aqui ultimamente está muito calor. Aqui o meu quarto, mais incrível que pareça, ele é bastante calorento, né? Eu geralmente evito gravar com o ventilador ligado, né, porque justamente incomoda um pouco o vídeo, o som do vídeo, mas eu gravo como posso, né, e quando há justamente a possibilidade de eu gravar para vocês, porque eu não posso deixar de fazer vídeos aqui, né, para vocês. Então, como está escrito aqui, né, nós falamos a última vez sobre a questão da diferença, né, das Bíblias protestantes, Bíblias católicas, Bíblias ortodoxas, orientais, siríaca, armênia, etíope, né? E agora nós vamos falar nesse vídeo sobre como a Bíblia foi formada, né? O prelúdio, digamos assim, dessa formação, porque tem muita coisa e que não vai dar nesse vídeo, mas vamos lá. Antes de ser um livro como todos conhecemos, a Bíblia era, na verdade, um compêndio de vários escritos que compreendiam as escrituras do judaísmo, né? Então a Bíblia começou sendo o livro sagrado, chamado Antigo Testamento, né, na nossa Bíblia, de escritura do povo judeu. Era a escritura antes utilizada para os judeus se aproximarem do seu Deus, né, que é justamente Yahuwah. Os cristãos dos primeiros séculos utilizavam o Antigo Testamento para testificar as palavras de Jesus, né, do Salvador. A igreja antiga utilizava o Antigo Testamento, especificamente a Septuaginta, que é a tradução justamente da Bíblia do Antigo Testamento para o grego, foi feita por 70 judeus, segundo a história conta, né, a pedido do rei de Ptolemaida, chamado Ptolomeu Evergetes, né? E essa tradução foi muito utilizada para os falantes da língua grega, foi a tradução oficial dos judeus de Alexandria, né? Então, aqui está dizendo aqui que justamente era a língua mais utilizada entre os falantes do grego, tá vendo? Vocês estão vendo aqui. Aí continua, né? Os apóstolos não deixaram um conjunto definido de novas escrituras, e o Novo Testamento se desenvolveu ao longo do tempo, né? Textos atribuídos aos apóstolos circulavam livremente entre as primeiras comunidades cristãs. As epístolas paulinas já circulavam de forma conjunta no final do século I. Então, o primeiro século foi o momento em que o Novo Testamento inteiro foi escrito, e todos os livros que se encontram canonizados no Novo Testamento, todos os 27 escritos, né, as 27 escrituras, todas elas foram escritas e completadas, né, no primeiro século. Não teve nenhum acréscimo futuro que fosse circunstancial, né, para entrar com um livro com uma escritura sagrada. No segundo século, terceiro século, claro que tem muita coisa inspirada, que nós chamamos de não canônicos, né, ou apócrifos, se vocês preferirem. Mas tem muita coisa que foi inspirada também. Mas a Bíblia só entrou esses 27 do Novo Testamento que conhecemos. Justino Mártir, no início do século II, menciona as memórias dos apóstolos, que os cristãos chamavam de evangelhos.
e que eram consideradas autoritativas quanto o Antigo Testamento. Então, os cristãos aceitaram essas escrituras, chamadas Memória dos Apóstolos, né? Se a gente for pegar o Novo Testamento e colocar a Memória dos Apóstolos, mas se chama Novo Testamento e Antigo Testamento justamente porque para os cristãos a Antiga Aliança era uma fase da história em que foi escrito o Antigo Testamento justamente para ensinar ao povo de Deus aquilo que ele precisava. Mas quando Cristo veio, ele quebrou alguns paradigmas que se tornou religião para pregar a verdadeira palavra. Por isso que a religião ela é uma coisa que afasta o homem de Deus. Embora venha da palavra religare, que é religar o homem a Deus, não tinha um motivo para que religar o homem a Deus se é através de Cristo em que nós religamos nosso espírito ao Espírito do Senhor. Então, justamente, a religião é uma coisa que afasta mais o homem de Deus e não une. E Cristo viu essa necessidade de pregar a verdade e dizer que só Ele era o caminho, a verdade e a vida. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Então, a partir desse momento, nós temos a lista de Marcião. O que foi a lista de Marcião? Aqui tem um pouco uma imagem, né? Uma escultura, digamos assim, esculpida na parede, de Marcião de Sinope, o primeiro líder cristão a propor o cânone bíblico. Ele depois foi condenado por heresia, ou seja, ele foi uma pessoa que foi tido como herege entre todos os cristãos da época, porque ele dizia que todo o Antigo Testamento, em que Paulo, os apóstolos, o próprio Cristo tinham usado para validar suas palavras, não eram inspirados. Só o que era inspirado é o que Paulo escreveu e Lucas tinha escrito, porque Lucas foi discípulo de Paulo. Então essa era a desculpa dele, mas querendo ou não, ele fez uma seleção de livros, o que era inspirado e o que não era. Isso forçou a igreja a olhar um pouco por essa perspectiva de Marcião. Poxa, tudo bem que ele está errado, mas vamos analisar. Será que tudo o que foi escrito, de fato, pelos judeus, por nós cristãos, é de fato divino, é de Deus? Então aí começou a entrar interesses, começou a entrar visões divergentes na teologia. Foi justamente o que fez unir naquele momento histórico, né, unir o Império Romano por conta de uma religião chamada cristianismo, né? E o marco que marcou essa religião foi justamente o concílio de Niceia, que foi um concílio que já a gente vai falar sobre isso, determinou a questão da formação da igreja enquanto a doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Marcião de Sinope, né, cerca de 140 depois de Cristo, foi o primeiro líder cristão histórico a propor um delinear cânone unicamente cristão, ou seja, e delinear, que diga, um cânone unicamente cristão. Apesar de depois ter sido condenado herético, ela excluiu todos os livros do Antigo Testamento, que eu já tinha falado, e incluiu apenas 10 epístolas paulinas e uma versão do Evangelho de Lucas, conhecida como Evangelho do Senhor. Ao fazê-lo, Marcião estabeleceu uma forma de analisar textos religiosos que ainda hoje permanece no pensamento cristão, né? Então, ainda hoje utiliza o pensamento cristão, o que Marcião pensou, por interesse, né, pessoal? Vamos ser sinceros. Depois de Marcião, o cristianismo começou a dividir seus textos entre os que se alinhavam adequadamente com o cânone, no sentido de régua, da régua. Ou seja, cânon significa isso, régua, vara de medir, medição, análise, lista, né? Uma coisa certa, uma coisa totalmente padronizada. É isso que emite o significado da palavra cânone, né? Também o cânon, cânone, são palavras que derivam da mesma raiz, né? Cânon, o canon, depende muito de onde você vai ler, qual a referência linguística, né? Então, assim, o pensamento teológico aceito e os que deveriam ser considerados heréticos. Então, houve essa divisão aí. Essa visão teve um papel fundamental na finalização da estrutura da coleção dos livros, e que viria a ser conhecida como Bíblia. E o ímpeto inicial para esta empreitada foi dado pela necessidade de propor uma alternativa ao cânone de Marcião, como vocês estão vendo aqui, né? Então, assim, pessoal, os pais da igreja foram pessoas essenciais para canonizar e determinar aquilo que seria inspirado ou não. Muita coisa que vocês podem ver nos escritos dos pais da igreja, como Agostinho, como Orígenes, como Lactâncio, vocês vão olhar e vão ler e dizer, nossa, tem coisa aqui que não tem na Bíblia, né? Porque justamente era algo que circulava na época deles e que eles tinham como inspirado.
Então, se você se guiar pelos pais da igreja, muita coisa que era inspirado naquela época deles, né? Claro que vários pais da igreja vão se desenvolver a sua tese teológica sobre determinados assuntos em momentos diferentes da história, em que certos livros eram comuns no acervo do cristianismo. Então, o que diziam os pais da igreja? Um cânone com 4 evangelhos canônicos foi afirmado por Irineu de Lyon, né, cerca de 202 d.C., já no segundo século, no início do século III. Né? Os teólogos, como Orígenes, podem ter utilizado, ou pelo menos conhecia, os mesmos 27 livros presentes nas modernas edições do Novo Testamento, embora ainda houvesse disputa sobre a canonicidade de algumas obras. Né? Então, tem também um artigo aqui que eu deixo, tá, chamado Desenvolvimento do Cânone do Novo Testamento. Quem quiser me pedir esse material para você estudar na sua casa, você ler na sua casa, imprimir, encadernar, fique à vontade. Vocês podem me pedir aqui por e-mail, digam o seu e-mail de vocês, nesse vídeo que eu vou saber qual é o arquivo que vocês querem, que você quer enviando o seu e-mail para mim. Tá? Da mesma forma, o fragmento Muratori, uma lista do primeiro cânon bíblico, revela que já em 200 d.C. existia um conjunto de textos cristãos bem similar ao moderno Novo Testamento, incluindo os 4 evangelhos. Dessa forma, apesar de certamente terem havido numerosos debates sobre o cânon do Novo Testamento no período do cristianismo primitivo, as principais obras já eram consideradas aceitas em meados do século III. Então vocês estão vendo que até o século III haviam disputas sobre o que era canônico e o que não era, mas evidentemente, pelo que a gente já leu aqui, diversos pais da igreja como Irineu, como Orígenes, né, entre outros, de fato conhecia o cânon do Novo Testamento. E realmente, pessoal, se eu olhar direitinho, todas as igrejas, seja etíope, armênia, católica, ortodoxa, todas essas igrejas que se dizem cristãs, elas utilizam-se da mesma base para canonizar o Novo Testamento, que é o Concílio de Hipona, que a gente vai ver no próximo vídeo. Algumas curiosidades sobre os pais alexandrinos da igreja oriental, né, e a igreja também ocidental, o que é que eles disseram acerca da Bíblia. Essa época já demarca o período da igreja católica. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um like para não esquecer, né? Caso tenha gostado, compartilhe para mais pessoas. E não se esqueçam, pessoal, de observar a verdade nunca, tá? Estudar é o melhor caminho que nos leva ao entendimento verdadeiro acerca de Deus, tá? Sempre orem pedindo discernimento a Ele. Obrigado a todos pela atenção. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.